Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos Pilares do Espiritismo, parte 3, a Lei de Ação e Reação, as implicações da Lei de Ação e Reação e a opinião de Huberto Holden. Jesus, o construtor da terra, o governador da terra, o mensageiro de Deus, Jesus, o Cristo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando o estudo de número 26 da série Espiritismo, um olhar. Nesse estudo, nós vamos conversar sobre pilares do Espiritismo ainda. O terceiro estudo sobre pilares do Espiritismo. Nós vamos falar sobre lei de causa e efeito e sobre Jesus. Nos dois anteriores, nós falamos sobre imortalidade, mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados. E este nós vamos encerrar, então, os pilares do Espiritismo, falando agora sobre lei de causa e efeito e Jesus. E ainda teremos um quarto, que é especificamente sobre Deus. É muito importante, né, quando nós estabelecemos em nossas vidas essa relação nossa com a própria vida. Então, nós estamos num processo de crescimento contínuo, de apropriação contínua de valores espirituais, porque intelectuais, morais, éticos. Muito embora a grande maioria das pessoas ainda não saibam disso e vivem suas vidas de uma maneira assim mais liberadas desses conhecimentos, mas eles estão ocorrendo num grau qualquer em cada um. Às vezes, uma experiência equivocada, ela traz uma lição muito grande. Claro que, geralmente, nessas experiências equivocadas, as lições são dolorosas. Nós acabamos por encontrarmos, né, como diz Paulo, a purificação pelo fogo, ou seja, pela dor, né, pelas agruras que nós construímos em nós. Então, por isso é que nós estamos estudando sobre lei de causa e efeito e sobre Jesus. Gostaria que vocês estivessem cada vez mais inseridos nesse contexto de conhecer para melhor viver, porque somente assim nós vamos evitar grandes dramas, grandes problemas aí que possam surgir para nós nessa encarnação e em outras também. Sabe, nós já somos espíritos que estamos vivendo há muito tempo, como homens, como mulheres. É necessário que a gente encontre um denominador comum, encontre uma possibilidade melhor de vida. A doutrina espírita nos convida para isso. A doutrina espírita nos chama para este concerto melhor enquanto regentes das nossas próprias evoluções. Precisamos afinar nossos instrumentos, precisamos chamar todos os departamentos que possuímos, intelectuais, morais, éticos, de bom caráter, de honra, para que essa orquestra funcione de uma maneira um pouco mais agradável, um pouco menos complicada, desafinada. Este é o convite que a vida nos faz. Este é o convite que estamos fazendo a todos. É bom saber que nós podemos buscar essa paz, viver essa serenidade. Então, todo o contexto da doutrina espírita vem nos informar. Para quê? Para a gente crescer a partir dessa informação.
Então, se eu estudo o Espiritismo, eu estou buscando, para mim, algo que seja contundente no sentido de fortalecer a minha vontade de ser melhor a cada momento, a cada instante. Se eu não fizer isso, não está valendo a pena. E a vida vai passando, os dias vão se sucedendo, e chega uma hora em que nós somos chamados de volta ao mundo espiritual. E como vamos chegar lá? Depois, quando você puder, dá uma lidinha no livro Nosso Lar, de André Luiz, né, com Chico Xavier, que foi a entrada de André Luiz no mundo espiritual, as dificuldades que ele teve, os sustos que ele levou e o que ele foi aprendendo lá no Nosso Lar. Então, vale a pena. É claro que são milhares de colônias, nem todo mundo vai para o Nosso Lar, mas são colônias mais ou menos semelhantes. Que são colônias de transição, aquelas que nós vamos ou para ficar lá para crescer, para subir para outras dimensões, ou para retornar para encarnações. Então, é preciso a gente começar também a colocar esse estudo, colocar essa realidade em nossas vidas. Senão, não vai valer a pena. Nós vamos vivendo ininterruptamente esse processo encarnatório e não vamos sair, não vamos avançar nos conhecimentos básicos da vida. Deus não nos criou para ficar morando no mundo de provas e expiações sempre. Esse mundo é uma passagem, uma possibilidade para cada um de nós. Pensemos assim, cuidemos de nós, vamos à frente. Então, vamos conhecer um pouco sobre a lei de causa e efeito e sobre a questão, né, muito importante de quem é Jesus. Talvez seja a primeira vez que você vai ouvir falar de Jesus de uma maneira um pouco diferente. Então, vamos iniciar o nosso estudo. Eu gostaria muito que você estivesse presente, né, nele o tempo todo, integralmente, que você estivesse conosco, nesse momento. Deixa tudo. Deixa tudo que você tiver que fazer, deixa os seus afazeres e vamos estudar agora juntos. É pouco tempo, não vale a pena nós buscarmos esses entendimentos. Espiritismo um olhar, estudo 26. Pilares do Espiritismo 3. Duas verdades que precisamos buscar e apropriar para que as nossas escolhas sejam conscientes e úteis a nós e a todos. Lei de causa e efeito e Jesus, o Cristo planetário. Eu sinceramente espero que esse estudo possa te ajudar bastante nesses dois conhecimentos, nesses dois conteúdos. Vamos trabalhar o livro Ação e Reação, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Então, o Druso é o mentor que está conversando com o André Luiz naquela obra. Então, ele diz o seguinte: o Egito mantinha incessante intercâmbio com os três passados, com os desencarnados, né? E ensinava que os mortos sofriam rigoroso julgamento entre Anubis, o gênio com cabeça de chacal, e Horus, o gênio com cabeça de gavião, diante de Maat, a deusa da justiça, decidindo se as almas deveriam ascender ao esplendor solar ou se deveriam voltar aos labirintos da provação na própria Terra, em corpos deformados e vis. Bom, Anubis, Horus e a deusa Maat eram representações, né, metafóricas daquela civilização. Então, segundo, né, aquela civilização, quando o sujeito desencarnava, a pessoa desencarnava, ela tinha que passar pelo julgamento, né, desses gênios, para ver se elas iam para frente, ascender, ou se voltariam, às vezes até em corpos deformados e vis. É o que a gente acabou de dizer.
É claro que o Egito sabia que não era bem assim, mas eles também tinham pessoas lá na civilização deles que eram pessoas que não tinham conhecimentos avançados. Por exemplo, prisioneiros de guerra, escravos, né? Pessoas que transitavam ali na civilização como mercadores e tudo. Então, para essas pessoas, eles tinham um tipo de informação. Agora, para eles, né, as caças nobres, sacerdotes, faraós, esses não, esses sabiam direitinho como é que a vida funciona dentro desse contexto que nós estamos estudando aqui. Eles sabiam como é que era o plano espiritual, existiam escolas poderosas, né, de aprendizagens que eles faziam, e eram escolas muito severas, então eles sabiam perfeitamente como funcionava. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam os precipícios do reino de Varuna, o gelo das águas, para serem insulados em câmaras de tortura, amarrados uns aos outros por serpentes infernais. É a mesma coisa, só que agora nós somos uma civilização hindu. Sempre essa questão. Se você não cumpriu direito a tua vida aqui, se você não foi bastante sutil nas suas determinações, nas suas escolhas, e você vai sofrer terrivelmente no mundo espiritual. Nós vamos ver isso e vimos também no livro Nosso Lar, quando André Luiz descreve a sua passagem pelo umbral. Então, realmente, é um mundo muito difícil. Nós vamos estudar por que esse mundo existe, esse lugar existe. Independente de sermos criaturas, filhos de Deus. Mas, muitas vezes, né, a gente tem que colher os frutos que nós plantamos. Então, cuidado com os frutos que você está plantando. Cuidado daquilo que nós estamos escolhendo como contexto, né, como realidade, né, de interesse contínuo nosso, sabe? É importante saber disso. É importante. Hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes, convictos de que a elevação celeste se reservava aos espíritos retos e bons, puros e nobres, guardando-se os tormentos do inferno para quando se rebaixavam na perversidade e no crime, nas regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, através da reencarnação em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento. Esse é o instrutor Druso falando com André Luiz. Ou seja, veio diretamente do mundo espiritual essa informação. Não é? Então, é algo que nós temos que parar para refletir. Então, ou a gente vai ter essas dificuldades, né? Se a gente entrou por esse caminho da perversidade, do crime, das improbidades éticas e morais, né? Então, nós vamos resolver isso em regiões de suplício, fora do mundo ou no próprio mundo, seja em outro planeta ou aqui mesmo, através de reencarnação em formas envelhecidas pela expiação e pelo sofrimento. E a gente fica pensando, né? Por que ainda, nos tempos atuais, nós estamos nos deixando levar por essas posições assim? Essas informações, André Luiz as recebia do instrutor Druso, em um posto de socorro nas regiões densas do umbral. Isso, a princípio, nos assusta. Porém, analisando detidamente, vemos a justiça divina se fazendo, como disse Jesus, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Essa é a lei de ação e reação. Eu faço, eu recebo. Às vezes a gente fica sabendo de notícias que são estranhas, né? Pessoas que põem fogo no outro, né? Joga álcool, põe fogo, que atira na cabeça do outro. Pessoas que
tenta, né, destronar de toda forma a integridade física e moral do outro. Olha, meu amigo, minha amiga, o outro também é filho de Deus. Você pode até não gostar dele. Ele pode ser até, dentro das suas conceituações, um empecilho para você agora. Mas ele é filho de Deus. Ela é filha de Deus. Eu duvido que você gostaria que alguém fizesse mal ao seu filho ou à sua filha. Eu duvido. Imagina como que Deus responde a isso. Porque ele quer educar todo mundo. Tanto o filho que foi vilipendiado, quanto o filho que vilipendiou. Todos os dois passarão pelo processo da educação. Como Jesus disse, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, cuidemos disso, tomemos conta de nós, tomemos conta das nossas vidas, daquilo que a gente escolhe, dos lugares que nós vamos, sabe? Muito cuidado com isso, muito cuidado com esses ambientes deletérios, esses ambientes pesados, sabe? Muito cuidado com conversações infelizes. É hora de refletir. Nós estamos vivendo o final da transição planetária. É o pente fino se fazendo. Enquanto o homem ainda brinca, muitas vezes brinca com a vida e quer perturbar a vida do outro, quer impor-se, o tempo está passando. E ele não percebe isso. Daqui a pouquinho chega o desencarne. Como diz Emmanuel, ainda bem que existe a enfermidade e a morte para corrigir tais pessoas. Daqui a pouquinho começa uma dor, um tumor, um câncer ou um outro processo. Acabou o poder. Está destronado. Está destronada. Tomemos cuidado. O mundo pertence a Deus. O mundo não é dos homens. Os homens transitam pelo mundo em seus estágios para aperfeiçoamentos, mas o mundo é de Deus. Quem determina é Deus. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos cometer injustiças e vamos nos possibilitar a termos problemas seríssimos em nossas sequências da evolução. O inferno, a rigor, pode ser, desse modo, definido como vasto campo de desequilíbrio, estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos, gente, espíritos que se bestializaram, fixos que se acham na crueldade e no egocentrismo, constituindo, porém, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Eu às vezes, fico pensando muito nessa frase aqui, olha, aí vivem domiciliados, às vezes, por séculos. Então, o espírito vive uma vida desastrada, né? Complicada, fazendo muita coisa errada, traindo, matando, tirando a possibilidade de crescimento do outro, da outra. Aí desencarna. Chega lá nesse local, né, que a gente chama de umbral, ele se junta a outras mentes perversas, mais perversas que ele, às vezes, e ali ele começa um projeto terrível de desapropriação dos seus valores éticos. E aí ele vai sofrer muito, muito. Vai ficar lá nessas regiões, né, por séculos. Só que tem um tempo. Tudo é cíclico. Eu já falei isso várias vezes. Né? Então, tudo é cíclico. Vai chegar uma hora que ele vai ter que mudar. E a hora dessa mudança é como se você fosse correndo, fazendo o que você bem entende. Chega uma hora que você bate com a cabeça no muro. Como diz, daqui você não passa. Aí isso se dá o nome de determinismo. Agora, teu livre-arbítrio ficou um pouco tolhido. Você agora vai ter que se arrumar. Aí, minha gente, muita dor.
muito sofrimento, muito ranger de dentes, como disse Jesus. Ou seja, muita reclamação, muitas lágrimas, muito tempo. Se ficou séculos fazendo coisas erradas, imagina quanto tempo ele vai precisar para resolver isso. Não se resolve de uma hora para outra. Então, cuidemos de nós. É isso que temos que fazer. O Espiritismo abriu esse campo de entendimento extraordinário. Extraordinário. Nenhuma religião do passado até hoje abriu com tanta lucidez a vida no mundo espiritual, para estudarmos as consequências dos nossos atos. Aí está, minha gente. É uma gravura, claro, né? Ninguém foi lá bater essa foto. Mas olha o desterro dessa pessoa, a região que ele se encontra. Isso não é bom. Não é bom. É lama. O sol lá é um raiozinho que chega, né? É névoa para todo lado, frio, escuridão. Não é um inferno. Você vê que não tem fogo aqui. O fogo está dentro dele, né? Queimando dentro dele. É complicado, meu amigo, minha amiga. É uma gravura muito real. Imagina você sozinho, né? Num lugar desse, sem nenhuma expectativa de melhoria. Porque também, no fundo, a pessoa está desesperada, ela está achando que está sendo vitimada, enfim. Enquanto ela sentir isso, ela está presa a esses locais. Claro que ela vai sair um dia, lógico, mas por hora, né? Esses lugares tristes, isso é o mentor espiritual dizendo para André Luiz, no livro Ração e Reação. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregaram nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga, continuava dizendo o instrutor Druso. Então, esses lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregaram nas deserções de modo geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga, né? Então, minha gente, quando nós vamos reencarnar, há um processo que se constrói, né, dentro de um projeto para que a gente cresça, para que a gente seja realmente vitorioso na encarnação, todos nós, independente de onde nascemos, independente da cultura que nós nascemos, independente da nossa condição de conhecimento, da nossa condição até ética e moral, mas o projeto é para a nossa vitória. Provavelmente dentro de processos muito complicados aqui no plano físico, de vidas complicadas, de renascimentos em instâncias muito perigosas, mas que para a gente vencer aquilo. Quantas histórias nós temos de pessoas que nasceram pobres, que não tinham nada e foram estudando e cresceram e conseguiram um posto melhor. Então, a gente se assemelha, né, a um pássaro que vem para o mundo para voar, para varar, né, esses ares aí, não para ficarmos mortos, presos a galhos, a ninhos que não vão nos dar nenhuma possibilidade de ampliação de voos. Nós nascemos para isso, meus amigos, minhas amigas, para sermos pássaros livres. Esse pássaro aí representando espírito livre, espírito em busca das suas apropriações espirituais que lhe tragam vitórias que são necessárias. Existe uma história muito interessante de um pássaro e de um galho. Muito interessante essa história. A nossa irmã Bela, ela vai falar um pouquinho sobre essa história para nós, vai contar essa história para nós, do pássaro e do galho.
Vamos ouvi-lo? Um pássaro cativo, de repente se viu livre para voar. Era uma manhã de primavera e as flores necessitavam do seu pio, do seu pouso, seu bicar, seu transmutar de pólens para fecundar outras flores, para que a ressurreição das flores se fizessem sentir em todos os lugares do jardim. Aquele pássaro, contudo, era preguiçoso e temeroso. Sentia-se mais confortável na sua gaiola com o alpiste e a água que seu dono colocava todas as manhãs. E nem sabia ele que a natureza dele necessitava, porque havia nascido ali, naquele ambiente, naquele local, para enfeitá-lo com suas cores e gorjeio feliz a cantar. Mas, descuidado e triste, saiu da gaiola e foi pousar num ramo, triste, decadente, pronto para morrer. E o pássaro, livre, sentiu vontade de morrer, e morrer para sumir, desaparecer, e não precisar cantar ou politizar flores como os outros pássaros faziam. E, de tanto querer morrer, morreu. O galho triste também, e encontraram-se na região dos mortos, e olharam-se como mortos, e sonharam com a vida perdida que se esvaiu nas cantinelas tristes dos infelizes. E foi aí que surgiu o senhor daqueles sítios e disse para o pássaro e para o galho: vocês agora colhem o que plantaram. Tinham tudo para enfeitar o mundo com as suas presenças gloriosas. No entanto, resolveram permanecer na inércia, na preguiça e na tristeza, e não alvoreceram como deveria alvorecer. Agora voltarão a renascer. O pássaro sem asas e o galho sem flores e frutos. E por muito tempo pedirão a Deus as bênçãos do voar e as luzes do florescer e frutecer. Aquele homem acordou do sonho que acabara de ter, pegou sua ferramenta e foi cultivar sua vida. Assim é a lei. Você faz, você recebe. Você planta, você colhe. Então, meu irmão, minha irmã, o que você achou da história? É uma metáfora? Pode até ser. Pode ter ser um escrito de um poeta que um dia, sentado lá debaixo de uma árvore, olhando para o galho e para os pássaros, ele percebeu que algum daqueles pássaros não voava e que algum daqueles galhos se ressecava. Que não sejamos nós. Que não seja ninguém. Nossa vida nos é dada para as nossas vitórias. Guarde com você isso aí. Guarde com você essa informação para que você possa sair dessa tristeza aqui, olha, e caminhar livre no mundo espiritual, tá bom? As pessoas precisam aprender que as suas ações afetam outras pessoas. Tenha cuidado com o que você faz ou o que você diz. As suas ações afetam outras pessoas. Sabe aquele negócio do efeito dominó? Então, a sua ação, de alguma maneira, ela afeta o seu mau humor, o seu bom humor, a sua palavra, a sua postura, tudo isso afeta. Depois, quando você for assistir o próximo filme que você gosta, né? Observa como é que é tudo uma situação de ação e reação. Os personagens vão vivendo, né? É assim também a nossa vida. Não? Tudo que você faz hoje terá consequências no futuro. Isso é importante saber, porque a maioria das pessoas não pensam nas consequências dos seus atos. São totalmente inconsequentes. Brincam com a vida. Vão fazendo as coisas sem o menor senso de compromisso com ele, com o outro e com a própria vida. Porque cada ação nossa movimenta energias, gente. E essas energias,
elas vão se consolidar num determinado ponto, numa síntese. Quais são as sínteses que eu estou criando com as minhas ações? Isso eu tenho que pensar. Depois que a física quântica chegou para o mundo, nós temos que começar a analisar com mais certeza, né? Fazer de nós algo mais sério, fazer da vida alguma coisa mais séria. A Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo Franco, ela diz o seguinte: olha, meça as consequências dos seus atos, meça antes as consequências dos seus atos. Ninguém nunca escapou dos resultados dos seus próprios atos, ninguém. Então, cuidado. Muito cuidado com aquilo que você está aceitando fazer, participar. Né? Muito cuidado, porque aquilo tem consequências complicadas, mais cedo ou mais tarde. Então, não sejamos mais crianças espirituais. A criança física, né? A criança mesmo, que está começando a reencarnação, ela não tem essa consequência, ela não sabe disso. Então, ela pode pegar uma faca e querer brincar com uma faca, porque às vezes ela não sabe o perigo daquilo. E quando a gente chega adulto, que ainda é criança espiritual, a gente faz a mesma coisa. A gente brinca com fogo, achando que é muito poderoso ou muito poderosa. Não! Digo para você, vou repetir mais uma vez, cuidado como você lida com o outro. O outro é filho ou filha de Deus. Cuidado. Muito cuidado. Para você não chorar depois. Porque depois não tem mais jeito. Aí derramou tudo. Aí você vai ter que chorar sobre aquilo que você derramou. Cuidemos. Aceitemos as determinações de Deus. E vamos em frente. A terceira lei de Newton, lei de ação e reação, o que diz? A terceira lei de Newton afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua em sentido oposto. Então, a mesma força que eu faço para atingir alguém volta para mim e me atinge. Gente, isso é antigo. Newton é muito antigo, né? Uns 300, 400 anos aí que já tem essa lei. E eu não entendo isso. Eu acho que eu posso fazer o que eu bem entendo. Não, amigo, amiga. O universo tem suas leis. Eu e você estamos inseridos no universo e estamos vivendo a ação dessas leis. Olha só. Ação e reação, com a mesma intensidade. Ele botou um negócio quente lá, né, para marcar o cavalo. O que o cavalo fez? Reação e reação. É isso que nós queremos? A gente não aprende nunca, né? Aqui também tem uma outra sequência, olha. Tá vendo? Ó, pronto. Tinha uma ponte. Eu fui cortar pela direita. Eu entendi que poderia fazer isso. Pronto. Ainda foi uma coisa simples, né? Mas aí que tá. No trânsito a gente erra muito, né? Vamos pegar outra aqui, olha. Tá vendo? A moto foi cortada numa faixa dupla, não podia, tá vendo? Aí o carro entrou aqui e jogou ele no chão. Tá vendo que perigo? Ela cortou ele e pronto. Fechou, né? Desculpa. Olha o que a gente está fazendo com o planeta, né? É claro que isso aqui é uma metáfora, né? Mas olha, olha que bonito isso aí. Toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então, nós vivemos nisso. Guardem com vocês essas informações, porque elas são muito importantes para todos nós. Tá vendo?
Se eu destronar esse mundo, o que vai acontecer comigo? O mundo Deus ajeita, né? Mas e eu? Bom, ação e reação, causa e efeito, né? Essas informações precisam encontrar guarida em nós. Afinal, escolhemos o tempo todo. E é preciso entender que essas escolhas promovem uma reação. Pessoas incautas escolhem sem pensar. Pessoas sensatas pensam sempre antes nas consequências que sua decisão pode trazer-lhes. Esta lei é fundamental. Somente cresceremos conscientemente se a entendermos. Está aí. Está posto, né? A vida nos coloca todas essas informações. O Espiritismo nos traz essa lei como um dos seus pilares. Sabemos que não existem milagres e que tudo é uma consequência daquilo que decidimos para nós e para os outros. Assim age a justiça divina. Oferecendo ajuda, capacito-me a recebê-la de volta, independentemente de quem vai me agraciar. Deus ama a todos e utiliza daqueles que ajudam para realizar suas tarefas de amor. Aí está. Deus ama a todos e utiliza daqueles que ajudam para realizar sua tarefa de amor. Então, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Você está disposto a ser esse parceiro de Deus? Essa parceira de Deus? Aí está o convite. Você decide. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5,7, Sermão do Monte. Né? Os misericordiosos são aqueles que oferecem algo antes de pedir. Assim capacitam-se a receber quando necessitar. Por isso, Jesus nos aconselhou a sermos misericordiosos, que pela lei de ação e reação nos habilitaremos a receber em troca, sem nos tornarmos devedores da misericórdia obtida. Como é que funciona isso? Todos nós precisamos da ajuda divina nos nossos trânsitos na evolução. Todos nós. Essa ajuda divina a gente chama de misericórdia. Né? Aquilo que está nos ajudando. Misericórdia é o que vem de fora. Está nos ajudando. Então, se eu sou uma pessoa que ajudo muito, eu tenho uma conta corrente a meu favor. Então, quando a misericórdia vier para mim, na minha necessidade, eu já tenho créditos para receber essa misericórdia. Então, eu fico quites com a lei. Agora, se eu não faço isso, eu não ajudo ninguém, eu só perturbo a vida dos outros, e aí eu vou precisar de misericórdia. Quando a misericórdia chegar para mim, eu sou devedor dela. Então, eu vou ter que pagar a misericórdia que eu recebi, mais a conta de juros dessa misericórdia. Então, é importante eu fazer isso. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados que são misericordiosos. Ou seja, bem-aventurado aquele que ajuda. Porque ele terá créditos para ele mesmo, além de expandir cada vez mais o self. O self se expande muito, ele encontra caminhos de expansão pela caridade que você faz ao outro. Então, a caridade que você faz ao outro, ela se reverte para você. Agora, imagina o mal que eu faço ao outro. O que acontece? Se reverte contra mim. É preciso entender isso. Eu não sei quem é você que está me ouvindo agora, me assistindo, mas guarde isso com você. Para eu chegar a essa conclusão, eu sofri bastante. Agora já entendo, né? Então, eu fui queimado no fogo. Eu fui purificado no fogo. Você não precisa fazer isso. Aprenda antes. Cumpra as determinações legais antes, que você será muito melhor apinhoado ou apinhoada no seu existir. Ainda o druso agora.
No passado, aniquilávamos o tempo, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejávamos para nós. Quando nós estabelecíamos pela crueldade e pelo orgulho, vasta sementeira de ódio e perseguição. Para que a gente fez isso? Né? Ódio e perseguição. Isso é coisa de espírito atrasado, que ele acha que não existe uma corrente poderosa superior às minhas iniquidades. Eu vou fazendo o que eu bem entendo, né? E o outro lá, que se perturbe com as minhas ações, desde que eu me sinta grande na lista. Nessas histórias antigas, né? De pessoas que matavam, mandavam matar o tempo todo, um dia eles morriam também. Então não tinha uma continuidade de vida. Eles eram poderosos num tempo e depois morriam e deixavam uma história. Uma história triste, muito triste. Costumava a pessoa desencarnar, os espíritos atrasados, aqueles que eram parceiros do mal com ele, arrancavam ele do corpo e já levavam embora. Numa ação dantesca, dantesca. Para que isso? Meus avós diziam para mim assim, onde você está com a cabeça, menino? Então, onde nós estamos com a cabeça? Vamos analisar isso com bastante cuidado. Com semelhantes atitudes, porém, levantamos em nosso prejuízo a desarmonia e o sofrimento, que nos sitiam a existência quais inexoráveis fantasmas. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Tudo fica guardado no inconsciente, como uma linguagem. E essa linguagem tem vida, ela tem som, ela tem cheiro, né? Tem movimento. Então, aquilo de vez em quando sobe. Vem para nível pré-consciente, até consciente. Para quê? Para a gente resolver isso. Então, tem hora que dá umas coisas estranhas na gente, né? Dá vontade de a gente sair gritando, arrancando cabelo, essas coisas todas. Isso está guardado em nós. Então, cuidado com o que você arquiva dentro do seu inconsciente. Busca arquivar só coisas boas, para que você tenha esse amparo do inconsciente. Porque ele vai sempre dialogar com o consciente. Se o consciente não estiver atento, ele entra aí numa ação complicada. Você sabe que a linha do crime é tênue. Quem estuda isso, quem convive com isso, explica. Olha, a linha do crime ele é muito tênue. Numa hora você é uma pessoa do bem, na outra você é um criminoso. Por quê? Porque está muito próximo à linguagem do inconsciente. E uma hora dessas, essa linguagem avulta, fala alto e a consciência não segura. Aí a pessoa comete um crime, seja de qualquer nível for. Então, cuidemos disso. A história, hoje, as informações que nós temos, as experiências vividas, né, arquivadas, nos explicam que nós temos que ter muito cuidado. Ainda Druso, né, criamos, assim, desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Admitimos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa, liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no corpo sutil, no perispírito, com os males que alimentamos em nosso ser. Então, ninguém vira santo. Se você é um acelerado, se você é um maldoso, se você é um pseudo-deus aqui, fazendo o que bem entende, quando você chega no mundo espiritual, você pode até piorar. Porque está tudo gravado em você. Todo aquele ódio, toda aquela insana está gravado em você. E aí você vai sofrer. Eu vou sofrer. Então, para que nós vamos nos expor a isso? Para quê? Não basta a gente ter informação dos nossos cárceres aqui, que são locais infectos, perigosíssimos, difíceis de se viver lá. Não basta isso.
Ainda temos que viver uma segunda prisão, que é a prisão mental, né? É hora de refletir. Muito, mas muito mesmo. É hora de ser grande, não ser mais criança espiritual com carinha de mal. Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Como trilhar o caminho dos anjos, de pés amarrados ao carreiro dos homens que nos acusam as faltas, compelindo-nos a memória ao mergulho das sombras? Tudo, como diz o sábio, né? O que você faz é o caminho que você vai trilhar daqui a pouco. Agora venham as opiniões, né? O grande problema é que a esmagadora porcentagem das criaturas, encarnadas ou não, agem como desesperados em busca de seus sonhos, nem sempre de acordo com as propostas divinas que trazem em si. Às vezes a pessoa tem um sonho, e para esse sonho ele se amarra, ele se junta a um sistema, e o sistema o trava. Então ele tem que fazer aquilo que o sistema quer que ele faça, o grupo, né? E aí pode ser que as propostas do grupo sejam propostas que destronam o indivíduo, mas ele tem um sonho, ele quer ser aquilo. Aí ele aceita, né, a proposta do grupo. E aí vem o problema para ele. Um dia ele solta do grupo, pelo desencarne ou pela enfermidade. Aí é com ele, o grupo não vai sustentá-lo, ou sustentá-lo. Tenham cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente entra em grupos que não são interessantes, não. Veja o grupo que você entra. Se vale a pena. Porque quer você aceite ou não, um dia, se você tiver problema, o grupo te manda embora, se não te eliminar. Então, cuidado com isso. Como diz Emmanuel, são trânsfugas da evolução a caminho dos seus desterros, guiados por eles próprios, sem as devidas orientações e os devidos cuidados. Depois surgem os choros e o ranger de dentes, como nos alertou o Mestre Jesus. É a consequência, né? Há uma lei, ela se chama lei de causa e efeito, onde colhemos o que plantamos. Isso é lógico e isso é justo. Roberto Rodin, um filósofo brasileiro, né? Trabalhou em Princeton, lá nos Estados Unidos, na universidade, com Einstein, né? Foi amigo de Einstein. Então, para Roberto Rodin, o homem integral é perfeito. É plasmado a imagem e semelhança do cosmos, uno em seu ser, múltiplo em seu agir. O homem bom é o homem cósmico. O homem mau é o homem acósmico. Esse A aí significa negação do cosmos. O que é um homem cósmico? Um homem harmonizado. O cosmos significa harmonia. Então, é o homem harmonizado nele mesmo. Esse é o homem integral, perfeito, que plasma nele a semelhança do cosmos, a semelhança da integralidade e da harmonização. É isso que nós temos que fazer, nos harmonizarmos, porque para estarmos semelhantes com o cosmos, que é harmonizado, nós temos que criar essa harmonia em nós. Aí o cosmos nos encaminha para as suas grandes propostas. Segue-se que o homem profano, não cosmificado, é feio e impuro. A gente já estudou aqui sobre profano várias vezes, né? Então, o homem profano, não cosmificado, ou seja, não organizado, não harmonizado, ele é feio e é impuro. Conhece apenas a parte efeitual, ou seja, o efeito. O corpo, a periferia do universo, os finitos, os diversos acessíveis aos sentidos e ao intelecto. É este homem comum, que vive nas periferias. Periferia da vida, periferia do universo, né? Dentro dos finitos, daquilo que tem um fim, porque está sempre no ciclo. E o ciclo tem fim. Então, eles são diversos, eles não têm uma categorização própria, eles estão no jogo do diverso. E só acendem os sentidos, os 5 sentidos, que são poucos.
E é o intelecto que muitas vezes é tacanho, é fechado. Então, esse é o homem profano. Não sejamos essa pessoa. Abramos as nossas mentes, as nossas consciências. Por isso que o Espiritismo chegou ao mundo. Por isso nós estamos fazendo esses estudos, para entender a chegada do Espiritismo ao mundo, para fazer com que esse homem saia disso que ele falou aí, da periferia do universo, dos finitos, dos diversos, e se torne acessível somente aos sentidos e aos intelectos. O Espiritismo ele abre esse campo de percepções multidiversas, não só diversas. O homem universico, ao mesmo tempo filósofo e artista, porque visualiza o infinito em todos os finitos. Ou seja, ele sabe que o ciclo vai terminar, mas que outro ciclo abre, outro abre, abre, abre. Então, ele vai se preparando para os outros ciclos, para os seguintes. Isso é ser infinito. Que é a própria evidência filosófica. Para ele, a verdade, a filosofia, se revela na beleza da poesia. Quantas pessoas detestam poesia? E a poesia une os dois hemisférios do cérebro, tanto o direito quanto o esquerdo. Ou seja, ela une a razão ao lúdico, o lúdico à razão. E assim a gente pode contrapor um ao outro, pode ajustar um ao outro, e pode favorecer a um e ao outro. Então, nós nos tornamos o quê? Unos conosco. Se eu me torno uno comigo, eu me torno uno com o cosmos. E o cosmos me encaminha. Vamos para refletir sobre isso, né? O karma é uma expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação. A rigor designa causa e efeito. De vez que toda ação ou movimento deriva da causa de impulsos anteriores. Então, o que está acontecendo agora já aconteceu, porque já teve uma causa que trouxe, né? A causa está aqui e vai ter agora o efeito, a reação dessa causa. Então, quando eu grito, o eco vai acontecer depois do meu grito. Ou seja, já aconteceu antes. Então, se você toma uma atitude e faz, já aconteceu. O que virá em seguida já está acontecendo. Por isso vale a intenção. Então, cuidado com suas intenções. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. É o Druso falando para André Luiz, um mentor espiritual dizendo isso. O karma é a expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito. De vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores, para nós expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos que, em particular, nos digam respeito. Não está na hora de crescer, minha gente? Prestemos atenção, tanta informação, tanta coisa lógica e a gente largando para lá. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso não olvidar ou não esquecer que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus. Preste atenção. As mais remotas constelações, como a mínima partícula subatômica, pertence a Deus. Ou seja, o planeta Terra pertence a Deus, Brasil pertence a Deus, minha gente, não aos homens. Cuidemos disso, para a gente não entrar em grupos perigosos. Brasil pertence a Deus, a Terra pertence a Deus, todas as nações pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo que está feito. Muda tudo de uma hora para outra. Muda tudo. Se for necessário. Ou então a causa já aconteceu, por exemplo, já disparou um asteroide aí. O asteroide vai chocar com a Terra e vai causar toda a movimentação, renovar, alterar, reconstruir,
tudo. Então, Deus tem caminhos que a gente nem imagina. E a gente fica aqui feito bobos, né? Achando que somos os senhores absolutos da vida. Nós somos pessoas em trânsitos pela vida. Ainda o Druso, nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, entregue a inteligência, a razão, o trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos, nas sublimadas regiões celestes, tá, gente? Não é na Terra, não. Fulguram os gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa, com ministérios apropriados à concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. Por isso mesmo, a conta dessa natureza, não apenas catalogando e definindo individualidades, mas também povos, raças, estados, instituições, isso nos planos superiores, em regiões celestes. Porque a Terra vai chegar um dia, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E agora eu posso te perguntar, você quer viver isso? Você quer ser desse grupo de espíritos que estão construindo o bem em regiões plenas, né, de conhecimento, de beleza e de trabalho consistente no bem? Você quer fazer parte disso? Ou você ainda prefere os seus caprichos, as suas ilusões, as suas miopias, como diz o Carlos Drummond de Andrade, na busca da meia-verdade? Você ainda quer isso? Meu irmão, minha irmã, se você quiser isso, eu te aconselho já a se preparar para mudar de planeta, porque a Terra não vai te receber mais. Ela está mudando, né? Ah, mas essa bagunça que está aí, claro, é final de festa. Você já foi numa festa? O final de festa não é uma bagunça terrível? Não é gente roubando salgado que sobrou? Não é pessoa brigando, pessoa embriagada? Isso é final de festa. Então, essa festa que a humanidade promoveu ao longo desses milhares de anos acabou. Agora é a transição. Agora tem que arrumar o salão, deixar tudo arrumadinho, prontinho, porque vai começar a festa da regeneração. E os habitantes, os partícipes dessa festa, não vão deixar mais o salão sujo. O salão estará sempre limpo, sempre elegante, sempre bonito, porque eles saberão respeitar os ambientes. É isso que você quer? Então, está aí o mundo de regeneração abrindo suas portas. Se você não quiser, meu irmão, minha irmã, né, você tem o direito de escolha. E também tem o dever da resposta da sua escolha. É ruim falar isso, mas é isso que está posto, né? Que nós estudamos aqui no Espiritismo e também, não só no Espiritismo, mas também na sequência natural da evolução da humanidade. É isso. Se você estudar civilizações antigas, você vai ver isso lá. Atlântida, Egito e outras, né? A Lemúria, por exemplo. Você vai ver essa coisa. Era um apogeu que depois acabou e partiu para outra. Né? Em todos os locais e situações, a cada segundo suas obras. A cada um, a cada obra, a cada situação, segundo as obras. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 8, no Código Penal da Vida Futura. Então, a infinita justiça de Deus. Lá, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. É uma proposta interessante,
útil, necessária e justa. Nós encontramos um dos livros da obra da codificação, que é o livro Céu e Inferno. Ação e reação vezes lei de causa e efeito. Né? A terceira lei de Newton, no princípio da ação e reação, diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário. Ou seja, as forças de ação e reação apresentam a mesma intensidade e a mesma direção, porém em sentido contrário. É o que nós já conversamos. Você fez, você recebe na mesma intensidade. A lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais do hermetismo para aplicar as contingências ligadas à vida humana. Então, na lei de ação, na lei de Newton, né, a lei de ação e reação, você tem a reação, digamos, química, física, da lei, segundo a lei de Deus. Aqui, a lei de causa e efeito é segundo as pessoas, né? Então, a lei de causa e efeito é um dos princípios fundamentais do hermetismo para explicar as contingências ligadas à vida humana. Segundo ela, a todo ato da vida moral do homem corresponderia uma reação semelhante dirigida a ele, criando-se assim algo similar ao cosmos ininterrupto da retribuição ética a que alude Max Weber na Economia e Sociedade. Então, veja bem, assim como a lei de ação e reação funciona nos campos da natureza, funciona também para as criaturas. A lei é a mesma, aqui funcionando na ação e reação na natureza, causa e efeito nas criaturas, nos filhos de Deus, criados homens já, feitos homens pela evolução. Observe o que a Simone tem para dizer para nós sobre esse estudo nesse momento. O que fica para nós sobre causa e efeito é o cuidado que todos devemos ter com nossas decisões, com os nossos desejos e com as nossas vontades. Somos dotados de todas essas faculdades, mas como um construtor atento e cuidadoso, precisamos colocar os tijolos no lugar certo, fixá-los com argamassa eficiente para evitar desabamentos futuros. Cada passo que damos neste mundo, meus amigos, movimenta energia. Para que, por exemplo, a energia elétrica chegasse ao consumo doméstico e movimentasse máquinas, foram precisos séculos de aprimoramentos da mente humana, para que ela pudesse, então, entender o funcionamento das propriedades da eletricidade. Assim, também nós somos em nossos passos diários. Não temos a menor ideia do quanto de energia criamos e movimentamos quando vamos atender a uma decisão, desejo ou vontade estabelecido por nossos próprios afãs. Somos os primeiros a receber os efeitos, como também podemos gerar efeitos nos outros e no ambiente onde nos situamos. Os próximos avanços da humanidade, meus amigos, penderão muito nesse sentido, o de nos tornarmos conscientes de tudo o que ocorre ao nosso derredor, incluindo aí emoções, sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Se desejamos, e é preciso desejar isso, tornarmos-nos conhecedores da ciência ao nosso redor, é bom que iniciemos um curso do bom senso para evitar acumulações indébitas que fatalmente nos atingem. E quanto mais soubermos, mais seremos responsáveis por aquilo que criamos. Sim, meus amigos, o mundo do futuro exigirá de cada um passos conscientes do porquê das decisões, que elas sejam coerentes. Os astros no infinito funcionam assim, e a natureza daqui também o faz. Somente o homem, talvez por sua imaturidade, não consiga ainda ser harmônico. É hora de preparar a mochila, o uniforme, a merenda e irmos para as aulas dos fundamentos superiores da vida. Então, meus amigos, estudada a lei de ação e reação, vamos agora estudar mais um pilar do Espiritismo, que é Jesus, o mestre da humanidade. Você já soube tudo
que é possível sobre lei de ação e reação dentro desse estudo. Agora você vai pesquisar mais. E a tua ação, né, vai corresponder à reação que você fizer para você. Agora vamos falar sobre Jesus, o mestre da humanidade, dirigindo esse planeta das regiões onde ele habita, né? Onde nós habitaremos um dia, no dia que entendermos a nossa filiação a Deus, nós vamos crescer. E seremos um condutor de uma humanidade também. Não é bom saber? As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Quem diz isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nós já estudamos. Então, após longo período de confusão dos elementos físicos na criação do mundo, Jesus, então, havia criado, né, feito a primeira parte do seu trabalho. O Senhor deste mundo, Espírito maior, mestre da humanidade, guia e modelo de todos nós. Está vendo essas criaturas aqui? Já entenderam isso. Só nós que não entendemos ainda. Só nós que não entendemos. E fazemos tudo o contrário do que ele diz. Olha que felicidade essas pessoas aqui. São aqueles que dizem, né, os eleitos do Senhor. Eleitos por quê? Porque eles quiseram ser eleitos, fizeram de tudo para ser eleitos. Então é justo que eles sejam eleitos. E nós estamos aqui nessa luta que nós andamos nela. Lutando contra a morte, contra as enfermidades, lutando contra as maldades, contra os nossos desterros morais, éticos, contra as nossas improbidades que nos aviltam. Estamos aqui nessa luta, achando que sexo é a coisa mais interessante da vida. Achando que dinheiro, poder, nossa, isso aí é o suprassumo, né? Não, minha gente. Vamos com calma. Existem os eleitos do Senhor, porque lutaram para isso. Parabéns para eles. Um dia chegaram à conclusão que nós precisamos chegar. Não vale a pena essa luta aqui para coisas que são finitas. Aí está o nosso mestre, né? Nós temos que gravar essa figura, nós temos que gravar essa possibilidade, porque isso acontecerá no mundo. Está em vias de acontecer. O reino do Senhor chegar até o plano físico da Terra, né? Temos que tomar cuidado, gente. Porque se nós não nos adequarmos ao Evangelho, pode ser que a gente tenha muitas dificuldades aí pela frente. E até a gente chegar ao entendimento de que no outro planeta tem um Cristo também. Enfim, tem tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu aqui. A nossa história tem que começar a ter como epicentro o Mestre Jesus. Entenderam? Quando você pega a história da humanidade, que você lê a história da humanidade, que você vai ver um monte de coisas, amigo, amiga, historiador ou não, aluno, quem que você seja, coloque o Evangelho no epicentro de tudo isso, que a história vai partir desse epicentro. Aí você vai ver que a história, às vezes, é triste porque não se vinculou a esse epicentro. Ah, mas Jesus só veio há 2000 anos, mas antes dele vieram muitos, que eram representantes dele. Ele não deixou a humanidade órfã em momento nenhum. Né? Sereno, suave, enérgico, sábio, amoroso. Esse é o Senhor Jesus. Sereno, suave, enérgico, sábio e amoroso. É o Senhor da Terra. Guardemos conosco isso. Guardemos essas informações, meu amigo, minha amiga. Guarde isso com você. O epicentro do mundo é o Senhor Jesus. Tudo que eu vos digo
eu aprendi com meu pai. Qual foi a outra pessoa que disse isso? Não tem. Porque ninguém viveu com Deus como Jesus vive. O extermínio pelas guerras cederão. Jesus construirá um novo tempo. Isso aí tem que passar. Acabou. Acabou isso aqui. Ou acaba, ou nós vamos para um mundo onde isso aqui ainda está em voga, e lá, meu amigo, você será o fraquinho que vai ser morto o tempo todo. Porque você não tem mais essa potência, né? Do início, do primitivo, você já venceu o primitivo, então você não terá a potência do primitivo, então você vai chegar lá como uma ave frágil no meio deles. Guarde isso com você, isso é sério. Isso aqui tem a potência do ser primitivo. O ser primitivo é meio que animal ainda. Um animal em construção de homem, né? Para o homem. Aí você já viveu tantas experiências como homem, né? Aí você vai para um mundo desse aí, amigo, você vai ser amiga, você vai ser presa fácil. Não vale a pena, não. Digo para você, não vale a pena ser exilado no mundo desse aí primitivo. Assim o homem evoluirá consciente para Deus, no dia que ele entender que as guerras têm que acabar. Aí terá uma evolução consciente. O Cristo sabe valorizar todo o esforço que fazemos para alavancar nossa evolução espiritual. As histórias vividas neste mundo por todos nós, desde milênios passados, constituirão a base para novos aprendizados dentro do projeto divino do evoluir. Então, o Cristo sabe valorizar todo o nosso esforço. Toda vez que nós desejarmos alavancar a nossa evolução espiritual, Ele estará conosco. Então, o que a gente aprendeu até aqui é base para o projeto divino, que nós temos que começar a pensar nele. Então, foi bom a gente chegar até aqui. Muito bom. A gente trabalhou, fez muita coisa, agora o projeto tem que ser o projeto divino, ou seja, o projeto de alavancar a centelha que somos para as regiões superiores da consciência. É isso. A doutrina espírita será a grande aliada da humanidade do futuro, através dos seus ensinamentos e práticas terapêuticas, que se tornarão científicas. O amor ao próximo será estabelecido pela lógica de que no outro está Deus. Buscaremos no outro este Deus que dinamize o nosso Deus interno. E nos amaremos como Jesus nos amou e seremos felizes, como Ele propôs. Então é isso que vai acontecer, independente do homem. Ah, eu não quero isso, não tem problema. Se você não quer, você vai para onde você acha que deva ficar. Mas aqui vai ser assim. E o Espiritismo vai ser esse grande aliado da humanidade, porque ele está explicando isso para nós, está abrindo esse campo de aprendizado, esse campo de entendimento. Né? Guardemos isso, minha gente. Está aí. Olha que coisa linda. Né? O Cristo reinando soberano, né? Em todos os movimentos, em todas as possibilidades que a vida oferece aqui. Este tem que ser o nosso entendimento. A Gilmara tem algo a dizer sobre isso para nós. Fala, Gilmara. Allan Kardec, no seu livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, diz assim: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus
e de pressentirem esses meios na marcha de coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas sem termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas de suas palavras, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei divina, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina. Combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma não podia fazê-la passar, do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão os profetas e a lei toda. Complementamos, dizemos: este é o Cristo que necessitamos buscar e seguir. É necessário que todos nós entendamos para sempre como funciona a comunidade estelar. Cada planeta, cada sistema possui seus criadores e mantenedores. São os trabalhadores de Deus, em grau maior. São capazes de construir todos esses sistemas e galáxias que abrigam espíritos em seus aprendizados e avanços. Somos todos projetos de divinos a caminho da perfeição. E à medida que avançamos, tornamos-nos mensageiros de Deus, construindo moradas e nos capacitando cada vez mais para entender a criação e para ver Deus face a face. Então, por que você ainda insiste? Por que essa humanidade ainda insiste nesse caminho tortuoso, lamacento, se o futuro não é este? Para que a pessoa quer se impor como um ditador da vida, um tirano, uma tirana da vida, enquanto este não é o futuro? Isso não está estabelecido por Deus, está estabelecido por mente maldosa, tacanha, medrosa, porque faz isso para se sustentar. São fragilidades. Pessoas tiranas são frágeis. Morrem de medo de serem retirados do posto que alcançaram e se tornarem nada. Então, por isso, são tiranos. Dizendo, gritando: não mexa comigo que você vai receber. Olha que coisa séria, que coisa triste. Ele nem sabe que é filho de Deus ou filha de Deus. E fica na tirania. É terrível isso, digno de piedade. Aqui na Terra, Jesus é o criador e mantenedor do planeta, e também o condutor de todos os espíritos, nos mais variados patamares, da evolução, e que estão saindo da animalidade para a espiritualidade. O Espiritismo é o Consolador prometido. Ele nos guiará nessa jornada. Por quê? Porque ele trabalha as leis de Deus. Nós não estudamos isso nos nossos estudos anteriores, os pilares do Espiritismo: imortalidade, mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, agora a lei de causa e efeito. Jesus, isso tudo é pilar da lei de Deus. Isso não é construção do homem. O homem não criou a imortalidade, ele não criou a mediunidade, ele não criou nada disso. Ele está trabalhando em função disso. O Espiritismo está explicando como é que faz isso. Por isso que o Espiritismo vai nos ajudar o tempo todo. Porque não fica com essa coisa de
é do demônio, é do Satanás, é não sei de quê. Não tem essas coisas, não. Nós temos Deus. Deus e Jesus. Por mais atrasado que seja o espírito que queira nos prejudicar, ele crescerá também. Então, é isso que temos que entender. Nós estamos trabalhando com os pilares da lei divina. O Espiritismo está sentado nesses pilares. Então, isso não muda nunca. Isso não vai mudar nunca. Pelo contrário, nós vamos cada vez mais entender isso. Por isso que o Espiritismo será esse grande aliado da humanidade. Olha que coisa linda, gente. Reinando absoluto. Reinando absoluto. Em regiões superiores aí, Jesus já é unanimidade, nem todos os habitantes das regiões superiores da Terra. Agora ele precisa fazer. Nós precisamos deixar ele fazer isso aqui. Ele vai fazer. O reino dele está se estabelecendo gradativamente. Tem muita gente boa que se esconde, né? Mas agora não será mais possível. O mal faz um barulho imenso, né? Nossa! Você abre a internet cada dia, só notícia do mal. É barulhento até, né? Mas o reino é do Senhor. Não estou aqui dizendo religiosamente, não. Estou dizendo logicamente. Logicamente. Ou você acha que se Jesus abandonasse o mundo 2 minutos, aqui não viraria um caos? A frequência dele organiza o planeta, só a frequência dele. Porque é uma frequência crística. Aprenda, entenda, viva e compartilhe. Diz Emmanuel, né? Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra se a impiedade dos homens não fizessem valer o peso da iniquidade na balança da redenção. É o que estamos falando. Falta o homem entender isso. Na hora que o homem entender isso, gente, estudar o Evangelho de Jesus é uma das coisas mais necessárias que nós temos. Mas não vá por religião, não. Vá por ciência, por filosofia, que você ficará impressionado, impressionada com o texto do Evangelho. Ficará impressionado, impressionado. Eu tenho pedido muito a Deus e a Jesus que me capacite para eu fazer um estudo só sobre o Evangelho. Eu não tenho essa condição, não. Mas eu estou pedindo muito a Jesus que me ajude, os espíritos superiores, para a gente colocar, né, para todos essa informação tão necessária. De suas lições inesquecíveis, decorrem consequências para todos os departamentos da existência planetária, no sentido de se renovarem os institutos sociais e políticos da humanidade, com a transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça econômica e de concórdia universal. Veja que tem aquele plano estabelecido por Jesus para o mundo, tanto na política, quanto na economia, quanto na transformação moral, né? Tudo tem um plano, e esse plano será cumprido. É muito fácil, gente, mudar essa humanidade. Renascem por dia no mundo 300 mil espíritos e desencarnam 160 mil. Então é muito fácil fazer essa mudança. Só vem espírito bom, espíritos que já entendem, né? Que já vivem a integridade com o mestre, que muda esse mundo. Então é tão fácil, mas por que não fez isso agora? Porque Deus respeita o trabalho de cada um de nós. Nós ajudamos a construir esse mundo, então temos o direito de nos redimir. Agora, se eu não quero, então tudo bem. Foi-me dado todas as oportunidades. Eu não quis, aí tudo bem. Por isso que ainda tem pessoas que estão aí realizando obras negativas, porque já fizeram muita coisa boa. Agora esqueceram, né? Ou cansaram de fazer isso, e agora querem graus superiores, né? Quando não conseguem, não tem condições de ter esse grau superior, que é o grau espiritual, não é o grau
de dinheiro, de posto, de poder, nada disso. É o grau espiritual. Então, lute pelo seu grau espiritual. Aí você vai encontrar um caminho muito interessante. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo sejam ainda remotas, em face das doutrinas imperialistas da atualidade. Mas é preciso reconhecer que 2000 anos já dobraram sobre a palavra divina. 2000 anos em que os homens se estraçalharam em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição. Diz Emmanuel. Quer dizer, a gente não entendeu. Né? Diz os estudiosos, olha, quando aqui esteve, as pessoas guardaram dele várias lembranças. Os historiadores dizem do Jesus histórico, que nasceu na Palestina, viveu em Nazaré e, com aproximadamente 30 anos, iniciou sua vida pública. Outros o consideram um mito que envolveu a humanidade em suas prédicas e curas, tornando-se um ícone da humanidade. Outros cultuam a cruz como símbolo do martírio do Cordeiro para redimir todas as almas. Não importa, ele dividiu a história, antes e depois dele. Né? Você vê a importância de Jesus. Qual foi o homem nesse mundo que dividiu a história? Porque ele é um marco. Ele é um marco. Vamos começar a entender por aí. Para os espíritas, Jesus deve ser buscado como mestre, amigo e senhor. Mestre pela sua condição de master da humanidade em todos os sentidos. Amigo porque ele mesmo disse que nos trata como amigos. E senhor porque ele detém todas as atividades levadas a efeito no planeta. Daí que devemos tê-lo sempre como que vai nos oferecer trabalhos na sua vinha. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele é considerado como mestre e guia da humanidade. Né? Que a gente possa buscar esse mestre, esse guia, esse amigo, né? Esse senhor, tudo isso. Porque aí nós estaremos no caminho certo. Vai ser difícil, porque vai quebrar paradigma pessoal, individual? Vai. Mas depois que quebrar esse paradigma, você encontra a luz. Aí, meu irmão, minha irmã, nem o infinito te para. Guarde isso com você. Dá essa alavancada na sua evolução para você ser feliz. Diz Emmanuel, né? Lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na Terra, como tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e nos tornaremos a ver a crença e a esperança, reunidos em novas catacumbas romanas, para reerguer o sentido cristão da civilização da humanidade. Hoje nós temos, né, os templos formados, não precisamos mais dessas catacumbas no sentido de ambiente, mas no sentido de busca de espiritualidade, sim. Porque aquelas pessoas que iam lá nas catacumbas estavam em busca das suas redenções, estavam em busca da sua espiritualidade. Que a gente busque os nossos templos, sejam quais forem, mas com essa busca real, sincera de espiritualidade. É isso que está falando. E muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. Talvez isso ainda seja meio utópico para o homem comum aqui da Terra, mas é real para os planos superiores. E para lá que nós vamos. E para cá que nós vamos voltar, trazendo esses cânticos, esses hinos maravilhosos dos bem-aventurados. Sabe aqueles eleitos que a gente mostrou antes? Eles são o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E foram comuns como nós, um dia. Só que cresceram. Eu também posso crescer. Você também pode crescer. Que essa mão de luz, né, seja a nossa guia, seja a nossa estrutura, seja o nosso pouso seguro. É isso que nós queremos. É isso que a humanidade vai receber.
É isso que, pelos bons, o mundo vai se transformar, como disse Jesus no sermão profético. Guardemos isso conosco. Essas mãos de luz, que indica caminhos, que acolhe, que cura, que instrui, que conforta. Façamos-nos crianças nessas mãos. Estaremos no caminho certo. Deixe meu coração. Deixe ele entrar no seu, no meu. Deixemos que isso aconteça. Guardemos isso. Meu coração é luz, está vendo? Mas está tão pequenininho no contexto. E ele toca esse coração. É ele que ele quer. Que a gente possa abrir o nosso coração para o Mestre, para o guia e modelo da humanidade, para o Senhor e amigo de todos nós. Sobre ter uma história muito interessante de um peregrino que saiu aí pela vida junto com a brisa para inundar corações de harmonia. Vamos ouvir essa história que a Aline tem para nos contar. Imaginem um mundo só, de uma estrada só, um cântaro só, uma magia só, tudo só. E um único peregrino a semear a vida. E ele caminha confiante na terra árida, ou na floresta ressecada, ou nos pântanos perigosos, ou nos charcos infectos. E semeia. Semeia sem cessar, acreditando na semente, no seu nascer e florescer. Lá no céu, estrelas brilhantes enviam mensagens a ele, dizendo-lhe, segredando-lhe: ei, Deus confia em você. E ele vai de pés no chão, mãos estendidas, chamando, clamando, buscando a única semente que quer florescer. Mais adiante, encontra uma choupana, esperança de vida. E ele bate na sua porta e uma leve brisa o atende. E ele diz à brisa: venha comigo, vamos semear o mundo. Há tristezas por toda parte, desesperança em todos os cantos, desarmonia em todos os lugares. Vamos recuperar este mundo. A brisa se aconselha com o vento, senhor mais velho e sisudo, e este permite que ela vá com aquele caminhante só. E ele, junto com a brisa, vão semeando alegrias e a vida começa a nascer. E as flores a florescer, e os frutos frutecer, e as aves a cantar, e os charcos secarem, os pântanos suplicarem o raio solar. Ele, o peregrino, agora está feliz. Enfim, venceu a derrocada de um mundo de tanta gente em desarmonia que resolveu morrer. Ele lhes trouxe de volta a vida, e a vida o agradeceu. Eis aqui que lhes apresento este belo peregrino. É Jesus de Nazaré. E a brisa, sua mãe santíssima, a dizer sempre e por todo sempre: cantem, meus filhos, cantem. E subam serenos para Deus. Então, meus amigos, minhas amigas, este foi o nosso estudo de hoje. Lei de causa e efeito de Jesus, como mestre, guia, modelo da humanidade. Eu espero sinceramente que você tenha se beneficiado do estudo, que tenha sido para você muito bom, para as suas reflexões, para aquilo que você precisa adquirir
como conteúdo de vida. Caminhe, meu irmão, caminhe, minha irmã. Cumpra teus deveres aqui. Faça o que você tiver que fazer, mas sempre no campo do bem, sempre dirigindo para o bem. Porque aí você não vai ter consequências negativas e vai estar fazendo aquilo que o Mestre Jesus espera de cada um de nós, de mim e de você. Tem um poema muito interessante, né, que fala assim: esse Cristo que você traz dentro do peito não é de barro nem jarro. Ele é real, verdadeiro, né? Muito interessante esse poema. Nós o concebemos num momento muito difícil das nossas vidas, num passado antigo. Foi como um alento para nós, naquele Natal de 1997. Era difícil, a vida estava passando, né? A vida em nós estava passando por caminhos muito tortuosos, e nós concebemos esse poema do nosso amigo espiritual chamado Candi. Eu vou deixar para suas reflexões agora, no final desse estudo, com a Aline e com o Bruno. Eu agradeço a Deus mais essa oportunidade de estudarmos juntos, agradeço a espiritualidade. E agora, ouçam o poema. Muita paz, muita harmonia para todos vocês. Muito obrigado por estarmos juntos. Este Cristo que traz escondido dentro do peito não é de barro nem jarro que quebra. É um ser verdadeiro, concreto, real, vertido de Deus, querendo nascer e fazer de você pessoa feliz, ovelha, cordeiro, tão manso e de luz. Luz que conduz neste mundo insano de dores e prantos, ladeiras e caos. Este Cristo que traz escondido dentro do peito é a herança divina. Desejo sentido de andar feito sol, clarão majestoso, farol a guiar. Guiar segurança com fé e fervor, abastança de paz e o que for amor. Ei! Este Cristo que traz escondido dentro do peito é você lá no futuro. Distante era ser tão maduro, belos tempos, tempos de amor. E tão sábios e puros os feitos seus, que será com certeza construtor de estrelas, jardineiro de Deus. Deus de amor, luz, esplendor, que fez você, Cristo de luz. Ah, não deixe de ir, não atrase a jornada, ouça Jesus. Ele é o seu Cristo, modelo perfeito oferecido por Deus para espelhar-se e seguir. Sem Ele, a estrada é triste, o Cristo é adormecido, quem sabe até ferido. E isso é tão mal. Desperte o seu Cristo, dê vida aos seus passos, não tema, conserte tudo que o tempo errou, pois o futuro é de luz, a estrada é longa e o condutor é Jesus.